Oiê, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Última Batalha. E o tema de hoje, dessa semana, é aos mais pequeninos irmãos. Aqui o verso para decorar, que nós devemos decorar durante essa semana, está em Mateus, capítulo 25, verso 34, onde diz assim: O rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Deus preparou o seu reino para os seus filhos, para os benditos do seu Pai, os benditos de Deus, o Pai, desde a fundação do mundo. Já está tudo pronto, tudo preparado. Só falta Jesus voltar para nos levar. E a lição vai tratar de um assunto, de um tema que também é muito importante, como todos os outros temas que nós estudamos até aqui, sobre ao mais pequeninos irmãos. E aqui então, na introdução da lição de hoje, sábado, ele começa falando ali então dos estrangeiros. A lição vem falando a respeito dos estrangeiros, dos órfãos e também das viúvas. E é interessante que, mesmo na época ali do Antigo Testamento e até nos dias de hoje, é a mesma coisa, a situação é a mesma, não muda, né? Por exemplo, os estrangeiros, nós temos muitos estrangeiros que vêm de países que estão fugindo de países em guerras, né? Por exemplo, ali quando nós tivemos as duas grandes guerras mundiais, quantos e quantos navios vieram lotados de pessoas estrangeiras, né, da Itália, de outros países para o Brasil, fugindo da fome, fugindo da guerra, fugindo daquela condição difícil de vida para procurar algo melhor, não é mesmo? E hoje em dia não é diferente também. Quantas pessoas, né, os que nós chamamos de refugiados, estão saindo, tiveram que sair dos seus países para procurar um local, um país onde eles pudessem ter pelo menos a dignidade de viver, pelo menos o mínimo para se sustentar. Então, nós temos que olhar para essas pessoas, nós temos que amar essas pessoas e ajudar essas pessoas, porque são filhos de Deus, filhas de Deus que estão necessitando de um apoio muitas vezes até mesmo para se alimentar, não é mesmo? E o que dizer dos órfãos? Os órfãos muitas vezes são pessoas que, até mesmo por motivos de guerras, de catástrofes, nós acabamos de ver aí uma catástrofe terrível, onde morreu mais de 25 mil pessoas, gente, ali na Turquia, na Síria, né? E quão triste é, e nós vimos aí uma cena aonde ali um bebezinho foi salvo em meio aos escombros, né? Onde a sua mãe morreu e aquele bebezinho foi salvo em meio aos escombros. Então nós temos aí os órfãos, que muitas vezes vêm de uma catástrofe, muitas vezes vêm de uma guerra, perdeu seus pais numa guerra. Muitas vezes pessoas que foram abandonadas pela própria mãe, pelos próprios pais e nunca conheceram. São os órfãos e nós temos que dar atenção a essas pessoas. Hoje eu escutei uma história muito bonita, muito interessante. Diz a história que uma moça saiu do Brasil e foi para um outro país. E ela foi para trabalhar como missionária. Mas lá naquele país ela começou a se sentir muito solitária, muito sozinha. Ela não conhecia a língua, não tinha amigos, não tinha familiares. Ela teve que sair, né, deixar o conforto que tinha ali, os amigos, os familiares no país de origem, no Brasil, e ir para um país distante onde ela não conhecia ninguém e ela se sentindo muito sozinha. E então ela conseguiu um trabalho em um orfanato. E aquele trabalho foi a maior riqueza que Deus deu na vida dela, sabe por quê? Porque ela estava se sentindo como que uma órfã, porque não tinha pessoas em volta para poder conversar, não tinham seus familiares juntos, porque estava em um país estrangeiro. Mas lá no orfanato, aquelas crianças amaram e gostaram tanto dela que a tinha ela como se fosse a própria mãe. E ela agora, que se sentia uma órfã, que se sentia sozinha, agora tinha um monte de criança ao seu redor
ali junto com ela, e ao mesmo tempo ela estava como se fosse a mãe daquelas crianças, porque ela estava cuidando daquelas crianças com muito carinho. E aí ela entendeu o propósito de Deus, que a missão dela, qual era realmente a missão dela. E também o que dizer das viúvas, pessoas que também perdem o seu esposo, às vezes nas catástrofes, nas guerras, ou às vezes por motivos de doença, não é mesmo? E, e nós temos que dar atenção a essas pessoas. A Bíblia nos recomenda, o próprio Jesus nos recomenda a cuidar dos estrangeiros, a cuidar dos órfãos e a cuidar também das viúvas. Nós temos aí então que usar todos os recursos que nós temos como igreja, como comunidade e até mesmo os recursos que Deus nos dá, conforme Deus dá a cada um, para poder abençoar a outras pessoas, para poder abençoar as pessoas que muitas vezes passam por muita dificuldade. Eu, por exemplo, estou em um país estrangeiro e entendo o quão difícil é estar em um outro país, onde você não conhece a língua, onde você está longe dos familiares, a saudade bate, a saudade aperta. Agora imagina uma pessoa que perde. Imagina uma pessoa que fica órfã porque os pais, de repente estava com os pais ali, imagina uma criança, e aí vem uma catástrofe, os pais morrem, não tem os familiares e agora ficam órfãos. Imagina como é a dor, que tristeza. Imagina, por exemplo, quantas crianças foram adotadas pelo mundo afora, em outros países da Europa, em outros países até fora da Europa, por conta da guerra na Ucrânia. Crianças que perderam seus pais na guerra e agora estavam sozinhas e foram adotadas por estrangeiros. Agora são órfãos e são estrangeiras também, numa casa diferente, uma cultura diferente, um outro idioma, e agora tem que se adaptar ali. Que tristeza, não é mesmo? Que nós possamos ter piedades das pessoas e que nós possamos ajudar essas pessoas conforme Deus nos capacita, seja com recursos financeiros, seja com alimentação. O trabalho da ADRA, por exemplo, é um trabalho lindo, maravilhoso que a igreja está. Assim que houve o terremoto na Turquia, a ADRA já estava ali fazendo o seu trabalho em ajuda à humanidade. Um trabalho muito lindo. Mas nós podemos também ajudar. Nós podemos ajudar as pessoas que aparecem, que cruzam pelo nosso caminho. E podemos também ajudar com recursos, enviando para a ADRA, enviando para outros ministérios, para poder, então, ajudar as pessoas mais vulneráveis. Que Deus abençoe, que nós possamos, durante essa semana, aprender mais sobre esse assunto. Ali vamos estudar sobre a vida e o ministério de Jesus, provisão de Deus para os pobres. Aí tem também ali o jovem rico e Zaqueu na quarta-feira. E na quinta-feira nós vamos falar um pouquinho ali sobre Jó. Imagine a história de Jó, que era um homem rico e de repente perdeu tudo. Mas depois ele, por ter sido fiel a Deus, temente a Deus, Deus lhe dá em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.